Tan, tan, taran, tan, tan. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, tô um pouco gripado, tá? Desculpa o barulho que a minha cadeira ela não tá ajudando também. É o seguinte. Segundo bimestre, né? Como vocês já sabem, iniciou-se. E começamos com Barroco, né? E aí nós vimos o Barroco em 3 módulos. Barroco europeu, Barroco brasileiro e especialmente, né, uma aula destinada ao Aleijadinho e suas obras, vida e obra, tá? Dando seguimento ao nosso plano de estudos, nós seguiremos, na verdade, com as vanguardas europeias, certo? Irei compartilhar com vocês algumas técnicas utilizadas nas artes visuais pelas vanguardas europeias e também os seus principais artistas, suas principais obras, sua influência, quais as suas influências para o resto do mundo e por aí vai. Lembrando que, como eu bem falei para vocês na aula anterior, é importante saber que a Europa, né, por questões de colonização mesmo, questões óbvias, influenciou toda a nossa cultura e principalmente a nossa arte, ok? Nossas artes visuais. Então vamos lá. Impressionismo será a nossa primeira vanguarda europeia. Eu irei apresentar para vocês em ordem cronológica, tá? Para que vocês não fiquem confusos e associem com as demais disciplinas como filosofia e história, ok? Impressionismo, né? A primeira corrente, ou digamos assim, a primeira frente, a primeira vanguarda, ok? Nós temos aqui uma tela símbolo, né? Que simboliza muito bem o que foi o impressionismo, certo? 1860, simplesmente, Claude Monet, o artista que idealizou esta obra, chega no salão e apresenta esta obra. Olha, professor, interessante. Um pôr do sol, né? Um mar, uns barcos. Bonita a paleta de cores. Mas não foi assim que ela foi recebida, não, tá? Ela foi duramente criticada, certo? Inclusive, os críticos de arte da época chamaram o Claude Monet, que detinha, né, total domínio pictorialístico, né, ou domínio da pintura, e o que aconteceu é que ele foi chamado de amador, ou que as suas pinturas eram inacabadas. Não, essa pintura em si, ela foi terminada por Claude Monet, tá? É uma pintura feita com técnicas de tinta a óleo em tela, certo? 48 por 63, 1873 aproximadamente a tela, tá? E é importante que o artista ele sabia muito bem o que ele queria idealizar e como ele queria idealizar, e é isso que a gente vai descobrir hoje. O que foi de fato o impressionismo, tá ok? Então vamos lá. Impressionismo, 1860 e foi aí até 1820, certo? Cenário da época, né? Vamos contextualizar. Aumento das capitais, principalmente Paris, invenção do telefone, Thomas Edison inventava a lâmpada, construção do primeiro automóvel, invenção da fotografia e cinema, tá? Lembrando que nós teremos uma aula de fotografia sobre a história da fotografia, suas técnicas, suas principais, como surgiu, algumas curiosidades muito interessantes no final do terceiro bimestre, tá? Henry Ford inicia a produção em série de automóveis e surgimento da psicanálise de Freud, ok? Este era o cenário histórico na Europa de 1860. Impressionismo, movimento artístico que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX, reagindo ao intelectualismo sociopolítico do realismo e ao academismo da época. Então, o que isso quer dizer, professor? Você traduz aí, por favor? Vamos lá.
A academia de 1800, né, século XIX, ela era muito rígida, seguia a rigidez da academia clássica. Por exemplo, uma pintura figurativa como esta que vocês estão visualizando aqui embaixo, né, um pouco propositalmente, na verdade, borrada, isso aqui não era aceito. Tá? A pintura ela tinha que ser quase que fotográfica, quase que real. Até porque eu tinha, né, a questão do surgimento da própria fotografia, né, e com a fotografia, quem é que queria idealizar-se em uma pintura, eternizar-se em uma pintura, tendo a fotografia, não é mesmo? Então, o impressionismo, ele veio, né, de contrapartida a esse realismo do figurativismo, ao academicismo da época, entre outras questões, como, por exemplo, o discurso do que era e do que não era arte, ok? Os pintores impressionistas procuravam uma pintura mais intuitiva e espontânea, realizada perante o motivo, com base nas observações diretas do efeito da luz solar sobre a natureza. As pessoas, os objetos, registrando nas suas telas as constantes alterações que essa luz provocava nas cores da natureza. Então, para que vocês também compreendam a contextualização da época, a pintura, ela tem, obviamente que ainda tem, mas ela teve uma importância tão grande, midiática e de influência na vida da sociedade europeia, que ela precisava, assim como a nossa TV, né, os nossos computadores, a própria propaganda, precisa passar por uma série de renovações. Então, esta foi uma das renovações que a pintura, que os artistas trouxeram para o nosso contexto da época de 1860, ok? Então, o que eles queriam de fato? Eles queriam captar a imagem refletida da luz, ou seja, ele não queria transformar, por exemplo, idealizar, por exemplo, a pintura de uma catedral, a pintura de um senhor sentado, tal como qual. Eles queriam captar o efeito da luz naquele momento e naquele dia, tá? Então, ou seja, faça um teste, você aí em casa, dê pausa aqui no vídeo, vá a um ambiente qualquer, ou até mesmo onde você está, e observe como a luz ela age no ambiente onde você está. Registre, né? Tire uma fotografia daquele momento e em outro período do dia, registre uma outra imagem, compare as duas imagens. É isso que eles queriam captar. Por exemplo, o pôr do sol, como a luz refletia. E isso trouxe uma série de outras pesquisas dentro das artes visuais, como, por exemplo, que uma árvore que você aprendeu a desenhar na sua infância, nas aulas de arte, ela não tem um caule marrom, e sim uma paleta infinita de cores, que vai desde o ocre, que é tonalidades terrosas, como vermelho, marrom, cinza, até os citrinos, né, que tem tonalidades aí como verde, azul, amarelo, etc. Ok? Façam um teste. Impressionismo. O impressionismo marca uma grande ruptura no estilo artístico europeu. É chamado Advento das Vanguardas. Na verdade, o impressionismo não possuía nenhuma teoria, mas sim algumas considerações gerais que eram seguidas na prática, como essas que eu acabei de citar para vocês, que eram captar a luz no objeto, nas pessoas, na arquitetura e por aí vai. Ok? Os astros, né? Como o Sol, por exemplo. Características do impressionismo. Esta obra que vocês observam aqui ao lado do Claude Monet, deixa eu dar aqui um zoom. Se vocês observarem, diferente das obras clássicas, onde segue fielmente, né, as regras da academia clássica, nós temos aqui como se fosse pinceladas leves, manchas, né, quase que manchas. Por quê? Porque não interessava o figurativismo em si, mas sim a luz nas pessoas, no objeto, na grama, na natureza e por aí vai. Ok? Deixa eu voltar para a nossa configuração original de 100%.
Então, características. A pintura deve registrar a tonalidade que os objetos adquirem ao refletir a luz solar, já que as cores na natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz no sol. As figuras não devem ter contornos nítidos, ou seja, eles não utilizavam, né, pretos para fazer contornos. É importante vocês compreenderem também, gente, talvez vocês não lembrem das primeiras aulas, né? Mas vamos lá. Elemento cor, né? Falando dos elementos básicos da comunicação visual. O elemento cor. Não confundam a cor pigmento com a cor luz, tá? A mistura de todas as cores pigmento vai dar o quê? Branco? Não, vai dar preto. As misturas de todas as cores luz vai dar branco, tá? São totalmente coisas diferentes, tá? Então, por favor, não façam essa confusão, ok? Aulinha básica de física e química, né? Tema transversal. Então, vamos lá, vou passando aqui, vamos lá, pronto. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar as imagens. Então, se eles eram contra o figurativismo, né, que delimitavam ali a imagem, é óbvio que em todas as obras do impressionismo, que estão aí entre 1860 a 1920, pinturas europeias que estão dentro, que se qualificam com as características impressionistas, você não vai encontrar o preto contornando as imagens, tá? Era quase que uma heresia fazer isso. Conhecimentos da psicologia da percepção. Ou seja, né? Parece ser o meu olhar, professor. Parece só que o artista estava com, sei lá, preguiça, será? Não. Percebam. A pintura, ela estava saindo ali do campo do olhar, da observação apenas, para algo mais psicológico. E vocês vão compreender isso na vanguarda europeia, expressionismo, que foi muito importante, principalmente para os jovens da época com depressão, pós-guerra, tá bom? Então vamos lá, continuando. Características do impressionismo. As sombras devem ser luminosas e coloridas, não escuras ou pretas, como eram representadas anteriormente. Lembram do barroco? As imagens barrocas, por exemplo, do Caravaggio, né? Onde nós tínhamos ali uma diferenciação muito clara do que era luz e do que era sombra, né? A profundidade. Aqui não. Aqui nós vemos o sombreamento iluminado. Por quê? Porque a própria luz, se você olhar para um cantinho da sua sala, você vai ver que a luz que incide naquele canto da sua sala, ela não é totalmente escura. Ela tem ali um volume causado pela luz, tá? E isso os artistas trouxeram à tona, ok? Minuto, telefone, a gente atende e desliga. Pronto. A grande maioria dos impressionistas preferem representações de cenas ao ar livre, pois dessa forma notava-se mais claramente a influência da luz na percepção dos objetos. Nesse contexto, uma das raras exceções é Degas, que representava o cotidiano das pessoas em ambientes fechados, sob a influência da luz artificial. Dica, tá? A nossa biblioteca na escola, ela recebeu uma doação de um volume muito bom e de um volume individual das vanguardas europeias. Então nós temos Degas, Claude Monet, nós temos cubismo, nós temos, enfim, nós temos todas as vanguardas na biblioteca. Então, caso vocês precisem, né, agendem, se possível, vejam com a secretaria se tem essa possibilidade para aumentar aí o leque de possibilidades e de conhecimentos de vocês a respeito das vanguardas, que é muito importante para a cultura mundial, ok? Artistas impressionistas: Claude Monet, Renoir, Degas e Manet. Não confundam Manet com Monet, ok? Claude Monet e Edouard Manet. Aqui nós temos autobiografias impressionistas, importantes, que nós temos duas impressionistas, uma expressionista e uma cubista.
perdão, e uma barroca. Inclusive, até cometi agora na cronologia, né? Falando sobre o Caravaggio, né? Caravaggio, barroco, tá, gente? Barroco, corrigindo, vamos lá. É que são muitas informações, viu? E geralmente eu confio nas minhas orientações do Gombrich, do livro que eu tenho em posse, tá? Lembrando que o livro de vocês podem fazer também análise deste repertório com as vanguardas europeias. Vai estar resumido? Estará resumido. Contudo, lá tem lista de exercícios e possibilidades para aumentar o conhecimento de vocês, tá bom? Aqui nós temos duas obras impressionistas do Claude Monet. A Ponte Japonesa, de 1899. Observem que ele tentou captar a luz e não a paleta de cores apenas. Não apenas o rio com flores, com perspectiva, com primeiro, segundo, terceiro e quarto plano, né? Primeiro, nós temos aqui um fundo de sombreamento iluminado. Segundo plano, uma relva, né? Algumas árvores. Terceiro plano, a ponte. E quarto plano, as flores no rio, no igarapé, né? Como chamam, certo? E essa quase que meio distorcido a imagem, né? Também vocês vão perceber que essa técnica deu origem a uma outra técnica como o neo-impressionismo, chamado pontilhismo, que deu origem hoje, por exemplo, aos pixels, né? E que a gente viu, lembram? Recordando aí que a gente viu na nossa aula de elementos básicos da linguagem visual, o ponto, tá? Bom, nós temos aqui uma outra pintura do Claude Monet, provavelmente uma pintura feita à tarde de uma catedral de Rouen, tá? Onde ele capta a incidência da luz no objeto. E ele traz da mesma forma que o objeto estava naquele dia, naquele horário, o artista trouxe para nós, tá? É importante perceber que quando a gente acredita que a sombra, né, ela é unicamente preta, o artista, ele pôde perceber, o artista da época, né, século XIX, ele pôde perceber que não, tem uma certa paleta de cores, como azul, verde, amarelo, e vai depender também não só da luz, quanto dos objetos que estão ao redor, aqui no caso aqui da arquitetura em si, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, que é importante. Observem. Uma paleta, né, bastante grande, vai do roxo ao azul, do terroso ao ocre, certo? Claude Monet, retrato de Renoir. Bom, agora a bibliografia, tá? Aqui é um outro artista chamado Renoir, feito por Monet, tá? Também com a técnica impressionista. Provavelmente o Renoir estava em um ambiente interno, porque vimos cortinas, né? Mas com iluminação externa. E essa era a intenção do Monet, captar a luz incidida no colega. Já aqui nós temos Manet, né? Uma idealização de uma cena aberta. Isso era comum as mulheres ficarem peladas nos jardins numa época dessa? Entendam, tá? Entendam. Os europeus, eles sempre estiveram à frente nossa, né? Nós temos pouco mais de 500 anos, 521 anos. Então, a forma que eles tratam com o corpo, a identidade corporal, ela é levada muito a sério. Então, eles não sexualizam sempre, não. Tá? Nem sempre. Então, por exemplo, é comum você estar dando uma volta em uma cidade europeia e encontrar uma performance de um homem pelado, de uma mulher pelada. E isso não choca as pessoas, porque lá existe uma construção diferente da nossa, que é a questão da identidade corporal. Eu enquanto ser no mundo, tá? E não a sexualidade apenas, o que infelizmente, o que nos limita, né? Pensar amplamente aqui no Brasil, certo?
Aqui nós vemos mais pinturas iluminadíssimas, né? Do Renoir. Ambientes externos, uma garota dançando com um cidadão ruivo em um ambiente parisiense, iluminado pelo dia, provavelmente verão. Já aqui nós vemos uma outra cena, né? Idealizada pelo Renoir, também uma cena externas. Degas. O Degas ele tinha uma particularidade muito próxima das bailarinas, tá? Inclusive há também supostas denúncias, né, de abusos cometidos pelo Degas. Mas temos, pela maturidade e pelo conhecimento, saber separar o artista da obra, tá? Então, ele tinha essa proximidade por retratar, idealizar bailarinas. Cavalos de corrida diante de uma tribuna, Degas também. Observem que provavelmente era uma tarde, né? Pela luz incidida, pelo ângulo, né? O ângulo do sol, o ângulo da sombra, aliás. Então, provavelmente era uma tarde e também de verão. A Banheira, 1886, de Degas, mais idealizações impressionistas, duas bailarinas de Degas. Bom, neoimpressionismo, e aí nós temos, né, no neoimpressionismo, o pontilhismo e o divisionismo, tá? Só que não veremos o divisionismo. No entanto, eu indico que você procure saber um pouco mais sobre, tá? Procure, por quê? Porque veremos, né, por uma questão de tempo, apenas o pontilhismo mais à frente, ok? Então é importante que você busque aí saber um pouco mais sobre o divisionismo, certo? Esta obra famosíssima, Tarde de Domingo na ilha de Grand-Jatte de Serrat. Também temos livros do Serrat na biblioteca da escola, tá? Caso vocês queiram procurar. Observem. Só uma antecipação de informação, né? O pontilhismo era uma técnica que teve como base, né? Como inspiração o impressionismo, né? Que era captar a luz do sol. A diferença aqui é que é uma técnica totalmente feita por tampos, um único elemento da linguagem visual. E a partir dele nós temos os outros, como luz e sombra, profundidade, textura e por aí vai. E as cores que vocês enxergam aqui, boa parte são ilusão de óptica, né? Que é a mesma técnica utilizada hoje pelos nossos computadores, que são os pixels. Então, por exemplo, o que é roxo, você não está vendo roxo. O que você está vendo aqui, na verdade, são pontos muito próximos de vermelho com azul. O que é verde, pontos muito próximos de amarelo com azul. E por aí vai, ok? Gente, é o seguinte... Estarei postando agora no Classroom essa videoaula gravada. Acredito que não sei se deu tanto assim, que sobrará um tempinho para você responder o questionário de 5 questões sobre o impressionismo em um formulário, tá? Estou sendo legal com vocês, para não sobrecarregá-los, vocês terão essa aula, exercitar essa aula em um formulário. É importante que você preencha o formulário somente após assistir a aula. Também deixarei um PDF com mais informações sobre o impressionismo para que vocês aprofundem-se, né, sobre o assunto. Só então vocês respondam, por favor, o formulário. Não marquem assim, sabe? Não saia chutando. Não seja esse estudante. Por quê? Recebi mensagem agora há poucos dias de mãe, né, querendo saber o que foi que aconteceu, que o filho ou a filha, né, fez, que tirou um 1 na bimestral, tirou um 1 na parcial.
Ou seja, você passa o bimestre inteiro marcando como concluída a atividade, sai marcando no formulário na questão dos exercícios, né? De qualquer forma, e aí chega um dia da bimestrada parcial, você repete isso, né? E aí você acaba se tornando aí um estudante medíocre, né? Sem esforço, jogando todo o esforço que os professores têm, que os colegas têm, o seu próprio tempo, o empenho que os pais de vocês gastam para mantê-los, né? Apenas com foco nos estudos. Então, por favor, tenham foco, tenham paciência, vai dar tudo certo, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Não esqueçam de, após fazer os exercícios, marcar a aula como concluída, tá? Beijos!